Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler com os irmãos e estudar um texto da irmã Vilmara Lima. Ontem eu esqueci de dizer quem é Vilmara Lima. Então, ela se chama Vilmara dos Santos Lima, é escritora e professora, redatora da União Feminina Missionária Batista do Brasil, pós-graduanda em Teologia e Literatura, licenciatura em Letras e Pedagogia e formada em Missões. Ela é carioca, lá do Rio de Janeiro, né? Então ela mora lá. E outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês é que o ano todo passado nós lemos a Bíblia na versão transformadora, que é essa versão aqui que nós usamos o ano passado. É a nova versão transformadora. Eu gosto muito desta versão. E neste ano nós vamos fazer os nossos estudos com a Bíblia King James, que é a atualizada, é a mais recente versão. Então, este ano nós leremos na Bíblia King James, tá bom? Bom, então voltando ao nosso assunto, nós vamos estudar o texto chamado Contentamento, escrito pela irmã Vilmara Lima, que ela escreveu para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na palavra de Deus, que é a Bíblia. Uma meditação para cada dia do ano. E quando a gente estuda os textos do Manancial, ou junto ou com alguém, somos inspirados, exortados e edificados. E acaba promovendo o nosso crescimento cristão e o engajamento com a missão de Deus. Como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Vilmara Lima, o que nós vamos fazer? Eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Então vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos ensine a estarmos contentes em toda e qualquer situação. Senhor Jesus, que a Tua palavra possa entrar no nosso coração, que nós possamos compreender essa verdade eterna, a verdade de estar sempre feliz em Ti. Muito obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados e fica conosco, Jesus. É o que te pedimos em Teu nome. Amém. Bom, pega aí sua Bíblia, nós vamos ler Eclesiastes 6. E Eclesiastes 6 tem 12 versículos, não é pouca coisa, então seria melhor se você lesse na sua Bíblia também, tá bom? E Eclesiastes, Salomão, no caso, vai falar sobre como a vida passa como uma sombra. Constatei ainda um outro mal debaixo do sol, que se abate sobre todo ser humano. Deus concede riquezas, bens e honra a um homem, e nada lhe falta de tudo que poderia imaginar. Contudo, o próprio Deus não lhe permite desfrutar de todos esses recursos, mas outra pessoa, vinda de outro lugar, é quem irá aproveitar dos seus haveres. Ora, isso não faz sentido. É pura ilusão e sofrimento cruel. Um homem pode ser pai de 100 filhos e viver muitos anos. Contudo, se não aproveitar os bons momentos da vida, afirmo que uma criança que nasce morta e nem mesmo recebe um enterro decente é mais feliz do que ele. A criança nasce em vão e parte para o mundo da escuridão, e as trevas cuidam de sepultar seu nome. Embora ela não tenha visto a luz do dia, nem tomado conhecimento de nada, ela, ao menos, encontrará mais paz e descanso do que o tal homem. E mesmo que alguém vivesse 2 vezes 1000 anos, não conheceria plenamente a felicidade. Afinal, não estamos todos seguindo para o mesmo fim? Todo o trabalho humano é realizado para satisfazer sua boca. Entretanto, o seu apetite jamais encontra satisfação. E que vantagem tem o sábio em relação ao insensato? Que vantagem tem o pobre em saber como enfrentar a vida? Mais vale contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com desejos irrealizáveis. Afinal, não é isso também total insensatez, como correr atrás do vento? Ora, tudo que existe já recebeu um nome, e já é do conhecimento de todos o que o ser humano é. Não se pode brigar com alguém mais forte. Quanto mais se abre a boca, mais tolices e frustrações experimentamos. O muito falar é inútil.
Sendo assim, quem sabe o que é bom e proveitoso para o ser humano nessa existência, nos poucos dias de sua vida de ilusão, que passa como uma sombra, quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele se for com a morte? Não é fácil não, né, irmãos? Mas então é isso. Nosso texto de hoje chama-se Contentamento. E a irmã Vilmar escolheu o versículo 9 para ser o nosso versículo chave, que diz: melhor é contentar-se com os olhos, com o que os olhos veem, do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Então, irmãos e irmãs, é muito fácil a gente ficar descontente e ficar sonhando com as coisas, com aquilo que a gente não tem e reclamando porque a gente tá numa situação difícil e isso e aquilo e acha que nada tá bom, né? A gente tem o hábito de murmurar, de reclamar e a gente fica pensando, né, que a nossa vida poderia ser melhor e que se fosse de outro jeito, a gente poderia ser feliz se a gente tivesse aquilo que a gente deseja, o que a gente quer, né? E aí a gente fica pensando nessas coisas, né? Como é bom andar numa Ferrari, morar num bairro nobre, ter a mesa farta, ser magra, bonita, maravilhosa, ter um marido rico, e fica pensando em sei lá quantas elucubrações que a gente tem, né? E o contentamento acaba indo embora. A gente foca tanto naquilo que a gente não tem, que a gente acaba deixando de agradecer pelo que tem, né? Ontem eu estava dizendo isso para uma pessoa. Ela disse, as coisas para mim nunca dão certo na primeira vez. Eu sempre tenho que refazer, refazer, refazer. E eu disse, olha, que ingratidão, né? Olha para as coisas que deram certo. Que a gente tem que ter o foco no lugar certo. Porque a gente fica reclamando e aí o que acontece? O contentamento vai embora do coração. E o coração fica cheio de cobiça, de um desejo desenfreado por coisas que a gente não tem. Então, contentamento é algo que a gente aprende, mas não é uma coisa fácil de aprender, porque não tem graça nenhuma, né? Quando falta o pão à mesa, quando tem alguém doente, quando a gente passa por alguma dificuldade, não é fácil. Então, a gente precisa lutar realmente contra a carne, porque a carne quer coisas melhores, a carne ambiciona coisas que a gente não tem, gostaria de ter, e nos tira o contentamento. Porque o ser humano naturalmente tem o desejo da cobiça. E só tem um jeito da gente se livrar disso, né? Em Cristo. É por meio de Cristo que a gente pode aprender essa lição tão importante. Por quê? Porque Deus diz pra gente que a gente tem que ser contente em qualquer situação, independente do que nos aconteça, independente das dificuldades. Então, a gente precisa aprender a ficar satisfeito com a vontade de Deus. E tem um pastor que diz assim, tem uma frase, o pastor Piper diz, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então, é mais fácil você glorificar a Deus quando você reconhece, né? Que mesmo que tudo que você tem, você não tenha recebido, mas o que você recebeu é bênção e vem de Deus. Então, nós temos que fazer o quê? Fixar os olhos no Pai, no seu amor enorme, extravagante, incrível. Não é fácil, né? Mas nós temos que fixar os olhos no Filho, na sua obra perfeita, a obra perfeita da cruz, que nos resgatou, que nos salvou. Nós temos que fixar os olhos no Espírito Santo, que a cada dia nos consola, cuida de nós, nos instrui. Nós temos que estar com os olhos fixos na eternidade. Porque a gente não é desse mundo aqui não, irmãos. A gente aqui está de passagem. Nós somos cidadãos do céu. Somente assim a nossa alma vai aprender a desejar coisas mais elevadas, coisas que Deus já nos deu por meio de Jesus Cristo. Aí nós vamos ter os olhos voltados para aquilo que o Senhor quer que nós estejamos voltados. Somente assim
o meu coração, o seu coração, vai aprender a descansar na graça do Senhor, de um jeito humilde, aceitando as circunstâncias e buscando firme formas de honrar a Deus em todos os dias, mesmo enquanto passa por dificuldades, pela necessidade, pela falta. Fácil não é, irmãos. Fácil não é. Mas é possível, senão o Senhor não pediria isso para nós, tá bom? Nosso manancial, ele termina assim: aprenda a captar os lampejos da graça de Deus no dia a dia. Isso o deixará cada vez mais contente. Amém? Então, obviamente, aqui não está se falando de ser uma pessoa tola, né? Rir da desgraça. Mas de confiar que Deus está cuidando de tudo, que Ele já está lá e que Ele vai nos consolar, nos ajudar e tem nos dado muito mais do que a gente merece. Tá bom? Bom, vou terminar deixando aqui o meu abraço, ó, meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que estamos aprendendo a ficar contentes em toda a situação, o abraço tá super mega certo. Irmãos, também se lembrem do nosso versículo, que só essa verdade já bastaria para ficarmos contentes eternamente, que está em Filipenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora sim, eu me despeço, né, com a frase do ano, que diz um tema: Deus já está lá.